Isso é ser cristão. Continuando, aleluia, o segundo ponto. Então, primeiro, você já sabe, você precisa ter testemunho de vida. Ah, tá, tem uma citação aqui, tá? Importante aqui, que eu quero ler para vocês, de Mahatma Gandhi. Ele disse assim: eu amo o seu Cristo. Ele falando com um cristão, parlamentando com um cristão, tá? Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo, e que eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Infelizmente, muitos crentes são apenas nominais, ou seja, dizem ser cristãos, mas não praticam o cristianismo. Amém? Palavra de Mahatma Gandhi conversando com um cristão. Tremendo isso, né? Irmãos, nós precisamos procurar ser o máximo possível parecidos com Jesus, nesse quesito, amém? Da prática do cristianismo, ok? Glória a Jesus. Nós precisamos ser parecidos para que as pessoas possam nos reconhecer, tá? Por quê? Porque a presença de Jesus significava que ele ia levar para as vidas o quê? Ensinamento. Então, ser cristão, irmão, aleluia, é dar testemunho de vida e levar às pessoas conhecimento. Amém? Glória a Jesus. E Jesus falou com os seus discípulos, antes dele subir ao céu, ele disse assim: eis que eu vos dou poder. Quem recebe aí, em nome de Jesus? Amém? O Senhor Jesus nos deu poder. E nós temos que tomar posse desse poder. Amém? Mas tem muita gente que não faz isso, né? E anda aí como cristão de cabeça abaixo. Coitadinho. Não olha nem para o lado, às vezes não fala com ninguém, não é verdade? Se vai numa calçada aqui e vem lá um espírito com turbante e tal, e atravessa a rua. Não é verdade? Não tem isso? Mas não é assim que nós devemos ser. Amém? Nós não devemos ser assim. Nós precisamos ser cristãos dando testemunho de vida. Amém? Fazendo e sermos o máximo possível parecidos com Jesus Cristo. Entendendo que nós temos poder. Poder e autoridade nas nossas mãos. Amém? Ele disse assim, Jesus, para mim e para você, ó: estes sinais seguirão os que creem. Quem crê, Jesus? Em meu nome, vocês curarão os enfermos. Em meu nome, vocês expulsarão os demônios. Aleluia. Isso é poder. Em meu nome, aleluia, se vocês comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não sofrerão dano algum. Aleluia. Você anda por aí pela vida com fé, crendo, aleluia, nessa palavra gloriosa, profética, amém? Ordenada por Jesus sobre mim e sobre você. Foi Jesus que falou isso. Jesus não falou assim: olha, eu só vou dar poder para os pastores. Foi isso que Jesus falou? Aí tem gente que acha que só o pastor que tem que fazer e acontecer. Pelo amor de Deus. Não é. Você também, irmão. Você pode, irmão. Olha para o teu irmão do lado e fala para o teu irmão: você pode. Vamos praticar. Aleluia. Vamos fazer a obra do Senhor. Amém, irmão? Porque você pode. O Senhor te deu poder e te deu a autoridade para fazer. Amém? É claro que se você estiver congregando, você está sob uma liderança espiritual e você precisa falar com o seu pastor determinadas coisas. Amém? Conversar, enfim, tal e coisa e vai. Amém? Glória a Jesus. Mas você tem poder e tem autoridade para fazer, tá? De repente não vai dar tempo de você falar com o teu pastor, porque tem um demônio ali. Aí você vai fazer o quê? Fale! Em nome de Jesus. Ainda tapa. Não, tem tapa da minha mão, mas ainda não tapa não. É em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele vai sair correndo de você, porque você tem testemunho de vida. Continuando, aleluia. Ponto 2. A missão, irmão. Qual foi a missão dada por Jesus? Atos capítulo 26, versículo 26.
Abre aí. Aleluia. Está escrito assim, ó. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me ser persuade a me fazer cristão. A segunda característica de um cristão, irmão, é ter a mesma missão que Cristo. Um cristão, ele era reconhecido por falar de Jesus. Amém? Paulo falava de Jesus e quase persuadiu Agripa. Ok? Romanos capítulo 1, versículo 16. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quando Paulo foi interrogado pelo rei Agripa, o apóstolo testemunhou de sua conversão e sobre o seu chamado para anunciar o Evangelho. Esse depoimento foi tão impactante para o rei Agripa que reconheceu quase estar convencido a ser também um cristão. Quase que ele convence o rei. Amém? Com o seu testemunho. Amém? Então a missão do cristão qual é? Pregar o Evangelho. Em todo tempo, em toda oportunidade, fala do amor de Jesus. Prega o Evangelho de Jesus. Amém? Não perca tempo. Fala de Jesus. E como é que você vai falar de Jesus? Primeiro, dá o seu testemunho de vida. Olha, eu era assim, agora eu sou assado, porque Jesus me transformou. Amém? A pastora, a dona Yolanda vai dar amém? Todo mundo diz amém? Amém. Né? E nenhum de nós éramos bonzinhos, era? Hã? Né? Jesus nos transformou. Glória a Deus por isso. Antes de ter Jesus, antigamente, mais de 20 anos atrás, né? Glória a Jesus, eu tinha um bigodaço. Um bigodão tremendo. Era dono de botequim, né? Dormia em cima de uma mesa de sinuca, né? E muitas das vezes escreveu, não leu, foram comeu. Né? Era assim, era mal. E dizia que ia fazer acontecer, tem que fazer na hora, porque senão a coisa ficava estranha. É verdade? Inúmeras vezes eu me fazia prevalecer daquilo que eu mais sabia fazer, que era usar uma arma, né? E eu botava a arma em cima do balcão. E encarava N situações por aí afora, era desse jeito, mas Jesus me transformou, eu sou um cordeiro. Amém? Glória a Jesus. Hoje eu sou um cordeiro. O cara está dizendo que vai bater, eu estou empurrando ele com a mão dele. Bate não, chega para lá. Chega para lá. Faz isso não. Não quero bater em você. Você não encosta a mão no peito assim, o cara já vai já. Mas não sou mais aquele camarada de antigamente. Diferente, porque Jesus transformou a minha vida. Amém? Jesus que faz isso fazer. Sem Jesus, o homem mete os pés pelas mãos. E por qualquer coisinha fica irado, fica bravo e parte para o ar, não é verdade? Parte para dentro. Antes de chorar minha mãe, vai chorar a mãe dele primeiro, não é assim? Sem Jesus? Sem Jesus é assim. Não é verdade? Mas com Jesus não chora nem a mãe dele, nem a minha. Amém? Porque eu vou falar de Jesus para ele, ele vai ser convencido pelo Espírito Santo e vai se converter em nome de Jesus. Amém? Porque essa é a nossa esperança. Se ele for filho da perdição, certamente o Senhor vai tirar ele do seu caminho. É por conta de Deus. Deus vem, faça o seu herói. É por conta de Deus. Amém? Porque o nosso Deus faz justiça por nós. Amém? Então o nome de Cristo, irmão, significa ungido. Portanto, os cristãos também têm unção de Cristo. Você tem unção de Cristo. Fala com teu irmão aí. Você tem unção de Cristo. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 27. Anota aí. Glória a Deus. Jesus assumiu o seu ministério declarando-se ungido como profeta. Glória a Deus. Ele dizia assim, a unção que dele recebeste permanece em vós. Em 1 João 2, 27. Isaías 61 e Lucas 4, 18, Jesus declarou que era ungido do Senhor. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que Ele me ungiu para pregoar boas novas aos cativos. Quando Ele começou a pregar, Ele começou a
falando isso. Quem sou eu? O Espírito de Deus, amém? Me ungiu e me separou, eu sou ungido do Senhor. Amém? E começou a anunciar o Evangelho. Isso com 12 anos lá no templo. Aí Lucas, capítulo 4, versículo 18. Amém? Ele leu esse texto lá no templo. E já tinha sido citado por Isaías, lá atrás, profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1. Então, você é ungido pelo Senhor para pregar o Evangelho. Amém? Você é ungida para pregar o Evangelho. Vai e anuncia, fala do amor de Deus. Amém? Faça isso, em nome de Jesus, com a unção que o Senhor te deu. Um verdadeiro cristão, irmão, tem a unção de Jesus sobre a sua vida. 1 João 2,20. Tá? Jesus deixou essa missão para nós, né? Que está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem sabe? Quem sabe essa citação? Falo quase dela sempre aqui. Marcos capítulo 16, versículo 15. Sem olhar, sem colar. Tenta aí se lembrar, vai lá, puxa pela memória. Tá, pode colar, vai, cola. Fala aí. Glória a Jesus. O que está escrito? Marcos 16, 15. Isso. Ser cristão é dar continuidade à missão de Jesus. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém, irmão? Ser cristão, por último, em terceiro lugar, terceiro ponto que nós íamos falar, tá? A terceira característica de um verdadeiro cristão é a forma que ele lida com o sofrimento. Amém? A forma que ele lida com o sofrimento. Você vai compreender e identificar um verdadeiro cristão quando você vê a forma como ele lida com o sofrimento. A vida de Jesus foi marcada por lutas desde o seu nascimento. Amém? Uma vida de privações, de muito trabalho, até a sua morte na cruz. Portanto, a proposta do cristianismo é continuar levando a cruz de Jesus, que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. Amém? Então é continuar levando a cruz de Cristo, ou seja, tem que saber se comportar em meio ao sofrimento. Levar a cruz é uma condição para quem deseja seguir a Jesus, ok? Muitas religiões ensinam as pessoas a fugir dessas coisas, mas não, tá? A ordem é que você precisa saber passar pelo sofrimento. Você não vai de maneira nenhuma, compreender, ou muitas pessoas talvez ficam se perguntando, e você também, sem entender, então eu tenho que sofrer para ser cristão? Na verdade, o sofrimento já faz parte das nossas vidas, tá? E nós não temos opção diante disso. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, ou seja, sofrimento. Amém? Mas como é que você dá o testemunho de um verdadeiro cristão em meio ao sofrimento? Tem de bom ânimo. Amém? Glória a Jesus. Jesus sofreu a beça desde o seu nascimento, mas ele sempre manteve a animosidade. Amém? Bom ânimo. Por isso ele venceu. Venceu até a morte. Amém? Ressuscitando ao terceiro dia. E disse que nós também poderíamos vencer. Você crê nisso? Diga amém. Então, em meio ao sofrimento, o verdadeiro cristão, aleluia, não se abate. Amém? Não se abate, não se entrega, tá? Jesus prometeu estar conosco, ok, irmão? Todos os dias de nossa vida. Ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, amém? Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que ficará com vocês até a consumação dos séculos. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Olha só, que coisa maravilhosa, amém? Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. Jesus está lá na sua casa. Jesus está lá cuidando da sua parentela. Tá. Pode estar passando mal com o fogo lá, mas Jesus está lá. Amém? Nem que seja através de você, mas Jesus está lá. E se ele está lá, já é uma garantia de vitória. Amém?
não se desespere.